Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema O Valor da Dor, ou, se preferirem, Por que sofre o justo? Baseado em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu creio que todas as pessoas que me acompanham nessa reflexão já foi abalada algum dia por algum tipo de problema. Qual o pai ou a mãe aqui que nunca sofreu pela falta de condições de dar uma vida digna aos seus filhos? Eu não sou profeta de desespero e não estou aqui para anunciar desgraça, mas todos nós um dia vamos chorar diante de uma dificuldade. Um pastor que eu conheço, comentando a respeito do sofrimento, disse certa vez: há 3 classes de pessoas no mundo que não têm o direito de sorrir com muita frequência, pelo muito que já viram, que são os juízes, os médicos e os pastores. Nós vivemos em um mundo rodeado de dor, sofrimento e angústia. Por onde nos viramos, as pessoas estão clamando por socorro. Eu sou procurado constantemente por pessoas cheias de problemas e dificuldades à procura de ajuda. As perguntas e as indagações estão em nossa mente cada vez mais. Por que sofre o justo? Porque sofrem as pessoas boas. Porque aqueles que buscam a Deus, às vezes, são tremendamente provados. Porque alguns padecem e às vezes morrem na flor da idade. Porque outros, às vezes, depois de criar a família, padecem no leito de dor. Qual a razão, qual o significado de tanta dor e tanto sofrimento no mundo em que estamos vivendo? Por que é que Deus não impede que haja dor e sofrimento? Cada um de vocês, algum dia, já se indagou a esse respeito. Se Deus é bom, se Deus é Deus de cuidado, por que Ele não põe um basta em tanta miséria, em tanto sofrimento? É sobre esse tema que eu quero meditar com vocês. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que não tenho respostas para todas as perguntas. Eu poderia tentar impressionar vocês com um montão de palavras muito bem colocadas, mas vai contra os meus princípios como pregador do Evangelho. Por que sofre o justo? Eu não sei. Ninguém sabe. Sei apenas que um dia na eternidade, Deus responderá todas as indagações. Todas. É como a história do velho boiadeiro que participou de um rodeio. Ele era peão muito experiente, campeão várias vezes, mas agora já estava idoso, cheio de limitações. Mas dizem que um jovem boiadeiro o desafiou, o provocou a participar de um duelo numa montaria. E esse velho boiadeiro, ao sentir a sua honra ferida, aceitou o desafio, mas não foi bem sucedido. Ao montar em um touro bravo, diante de uma grande multidão que estava naquele rodeio, o touro o jogou longe. Ele foi pisoteado e quase massacrado por esse touro. Quebrou a clavícula, quebrou os 2 braços e quebrou as 2 pernas. Mas no final do rodeio, pela bravura, pela ousadia e coragem, os organizadores daquele rodeio decidiram dar uma medalha a esse velho boiadeiro pela sua bravura. Ao entrar sentado em uma cadeira de roda naquele estádio para receber a sua medalha, dizem que o locutor do rodeio fez ao velho boiadeiro a seguinte pergunta: valeu a pena? O velho boiadeiro olhou para trás e viu uma grande multidão que o aplaudia de pé e gritava numa só voz o seu nome, olhou de novo para o locutor
contemplou a medalha que estava nas mãos do locutor e disse: valeu a pena sim. Valeu pelos aplausos, valeu pela medalha, valeu porque eu dei o melhor de mim. Você diz, Pastor Carlos, por que há sofrimento? Eu não sei. Só sei de uma coisa. Quando nós cruzarmos o Rio Jordão pela última vez, quando entrarmos pelos portais de pérolas e comparecermos a uma audiência com o Todo-Poderoso do Universo, para receber de suas mãos as chaves de nossa morada eterna. Quando os anjos nos aplaudirem, olhando para nós e dizendo: bem-vindos, servos bons e fiéis. Nós vamos olhar para trás, vamos olhar para o sofrimento que passamos, para a dor, para as crises, para os problemas, para todas as batalhas que enfrentamos neste mundo, para todas as perdas que tivemos. Vamos contemplar o rosto adorado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e diremos: valeu a pena sim, valeu pelo esforço, valeu por tudo que passamos. O texto que acabamos de ler diz: feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago está dizendo que feliz é o homem que passa por provação. O que é provação? Provação é uma situação muito difícil, um excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação do cristão, sua fé, seus preceitos morais e suas convicções. Deus não prova ninguém além de sua capacidade de suportar. Prova é uma ação ou efeito de provar e testar o limite e a capacidade de superação de cada servo de Deus. As provações visam sempre a nossa aprovação, para que nos encontremos diante de Deus como obreiros aprovados, capacitados para a obra e que manejam bem a palavra da verdade. Deus sempre tem um propósito para cada um de nós quando estamos sendo provados. Por isso, chegamos à conclusão que a dor existe como uma forma de chamar a atenção, uma forma de abrir os olhos e ver que há caminhos de morte. Davi, depois de muito sofrimento, disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a lei do Senhor. A dor não é de toda ruim. Os problemas trazem alguns benefícios. Em primeiro lugar, a dor nos torna sensíveis. As pessoas que mais sofrem têm a tendência de serem mais sensíveis. Quem não está acostumado à dor tem a tendência de se tornar leviano, hipócrita, mascarado. Mas a dor nos obriga a tirar a máscara e apresentar-se diante de Deus como nós somos. A. W. Tozer disse o seguinte sobre aquele que confia no Senhor: é aquele que sente supremo amor por quem nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu nas virtudes de uma pessoa que ele nunca viu. Se esvazia para ser cheio, admite ser pecador para ser justificado, desce para subir. Os que confiam no Senhor são aqueles que são fortes quando estão fracos, é rico quando é pobre, é feliz quando sente a sua miséria. Os que confiam no Senhor são aqueles que morrem para que possam viver, renunciam para receber, dar para ganhar, vê o invisível, ouve o inaudível, fala o indizível e crê no impossível. Por isso, para confiar no Senhor, é preciso ser uma pessoa sensível. E somente a dor produz essa sensibilidade. É por causa da dor que nós, os evangélicos, somos mais humanos. Porque somos pessoas profundamente provadas e trabalhadas por Deus para o céu. Converse com alguém que está saindo de uma balada.
Depois dessa conversa, procure alguém que está saindo de um hospital às 2 ou 3 horas da madrugada e pese na balança o caráter dos dois. Você verá que a pessoa que está saindo da balada é leviana, inconsequente com a vida, displicente com o sentimento dos outros. Mas aquele que sai do hospital após uma noite de vigília com um parente é uma pessoa sensível pela dor e pelo sofrimento alheio. Por isso que o rei Salomão dizia que é melhor estar na casa onde há luto do que estar na casa onde há festas. Em segundo lugar, a dor nos ajuda a vencer as nossas próprias barreiras. Um homem ou uma mulher debaixo de grande dor, ele se torna mais forte, com mais fibra, com mais ousadia. Ludwig van Beethoven era quase surdo quando chegou ao topo da sua fama e completamente surdo quando escreveu a Nona Sinfonia, e os seus dedos pareciam bailar sobre as teclas do piano, porque a surdez fez com que ele vencesse as suas próprias barreiras. Franklin Delano Roosevelt foi acometido de paralisia infantil e as sequelas o acompanharam por toda a vida, mas foi o único presidente dos Estados Unidos a ser reeleito 4 vezes. João Bunyan escreveu o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia Sagrada, O Peregrino, dentro de uma cela num calabouço. Thomas Edison, inventor da lâmpada, lutou 600 vezes e fracassou, até que conseguiu acender a sua primeira lâmpada. Alguns dos maiores fracassos. Pessoas acostumadas à dor se excederam e se tornaram gigantes, porque a dor e os problemas os ensinaram uma qualidade de caráter e uma qualidade de vida que somente os que estão acostumados à dor sabem e podem exercitar. Eu vou lhes falar de um homem que sabia o que era a dor e o fracasso. Ele tinha menos de 1 ano de educação formal. Nunca saiu do ensino fundamental. Em 1831, abriu uma empresa e faliu miseravelmente. Falido nos negócios, entrou na política, mas foi derrotado em 1832, quando se candidatou a deputado estadual. Voltou para os negócios e para a empresa e faliu de novo. Se elegeu deputado estadual em 1833, mas a alegria durou pouco. 2 anos depois, ele caiu em um colapso nervoso. Tentou ser líder do Congresso em 1838 e foi derrotado. Se candidatou para deputado estadual em 1840 e foi derrotado. Em 1843, se candidatou para deputado federal e foi derrotado. Em 1848, se candidatou novamente e foi derrotado de novo. Tentou a eleição para o Senado e foi derrotado em 1854. Em 1856, se candidatou como vice-presidente e foi derrotado. Em 1858, tentou novamente o Senado e novamente foi derrotado. Eis a história de um homem derrotado na vida, que sabe o que é a dor e o sofrimento. Mas este homem não foi derrotado no final. Em 1860, ele se candidatou para presidente da República e Abraham Lincoln se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos, um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu. Acostumado a vencer diante da dor, a se exceder, a vencer quando todos estão dizendo não vai dar certo. Você não vai conseguir. Levanta-se um gigante dentro de você e diz, vai dar certo sim, você vai conseguir. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo preso, dizia, tudo posso naquele que me fortalece.
O propósito do cristianismo não é evitar a dificuldade ou a tribulação. Não é. O propósito do cristianismo é criar um caráter capaz de enfrentar as dificuldades quando elas chegarem. Cristianismo não torna a vida fácil, apenas nos torna gigantes no meio de uma vida de dificuldades. A dor tem a tendência de nos tornar mais fortes. Em terceiro lugar, a dor nos ajuda a melhor avaliar as nossas prioridades. É diante da morte que você saberá se aquilo que você tanto ama tem ou não valor. Existe um folheto belíssimo que a sua mensagem é muito interessante. Diz assim: que diferença fará daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se você morou num palácio ou numa casinha alugada? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se você usou roupas sob medidas ou compradas em liquidação? Daqui a 100 anos, que diferença fará? Se você passou as suas férias na Europa ou no quintal da sua casa? Se você comeu peru e filé mignon ou feijão com arroz? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se você dormiu em colchão de espuma ou numa esteira rústica? Se você possui o seu próprio automóvel ou se anda de ônibus? Daqui a 100 anos, que diferença fará? Se você teve empregado à sua ordem ou se recebia ordens de um patrão? Daqui a 100 anos, que diferença fará? Se você andou sobre tapetes persas ou sobre um cimento duro? Se você apareceu em colunas sociais ou se foi um desconhecido? Eu lhe respondo: nenhuma. Absolutamente nenhuma diferença. A única diferença que fará daqui a 100 anos é se você tem ou não tem Jesus Cristo no seu coração. Tudo mais não fará a menor diferença. Em quarto lugar, a dor é o testemunho do justo para o mundo que sofre ao seu redor. Justo é aquele que confia no Senhor, entregou a sua vida a Jesus e é justificado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O testemunho do justo em meio à dor torna-se sal. O testemunho do justo em meio ao sofrimento torna-se uma mensagem muda, seca, dura, mas consistente e intelectual. No meio da dor e do sofrimento, quem não confia em Deus pragueja. No meio da dor e do sofrimento, o ímpio murmura. No meio da dor e do sofrimento, o incrédulo se desintegra emocionalmente. E o mundo está prestando atenção como sofre o servo ou serva de Deus. Se a palavra de Deus na Bíblia é semelhante a uma semente, se o coração dos homens é o solo, é o terreno, então o sangue e o sofrimento dos mártires é o adubo que faz essa semente crescer. Se você realmente confia em Deus, o mundo está prestando atenção como você sofre. O mundo está vendo como você, que é filho de Deus, enfrenta os seus problemas e às vezes padece. Como você enfrenta as suas dificuldades. O mundo está prestando atenção nisso. É o seu testemunho que vai mostrar se você é ou não alguém que confia no Senhor. Não são as palavras, é o seu testemunho. Você diz para o mundo que a sua vida pertence a Jesus e o mundo está prestando atenção se você realmente confia na vitória que vem em nome de Jesus Cristo. No início da era cristã, quando o imperador Nero jogava os cristãos em arenas para lutar com animais, quando alguns eram devorados vivos pelos leões, mas ao invés de praguejar, cantavam louvores a Deus. E cada um daqueles cristãos que morria tragicamente, mas com um sorriso estampado no rosto,
cantando louvores a Deus. Era um testemunho mudo de que a nossa esperança não está aqui, neste mundo. Por mais que soframos aqui, os nossos olhos estão voltados para uma cidade cujo o supremo regente é Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. É nele que nos alegramos. Irmãos, há sofrimento. Nós não sabemos por quê. Mas o que aprendemos com sofrimento? Em primeiro lugar, cada lágrima derramada é amparada pelo próprio Cristo. Se você passou pela dor e pelo sofrimento e continua firme na presença de Deus, parabéns. Você adorou ao Senhor e passou no teste rumo à vitória. Mas se você está passando por um período de crise e confia em Jesus, Ele passará no meio da crise com você. Se você está preocupado com o amanhã, não se preocupe. E quando lidamos com a dor e com o sofrimento, em segundo lugar, precisamos ser conscientes que Deus é Deus de amor. Durante todo o sofrimento e problemas que você estiver enfrentando, durante toda a dor, durante toda a aflição da alma, lembre-se que Deus é Deus de amor. Eu não compreendo toda a dor e todo o sofrimento que há neste mundo, mas eu sei de uma coisa: Deus é Deus de amor. É característica de Deus ser bom. Sob o ponto de vista humano, a dor não é de toda ruim. A dor é uma boa aliada dos médicos para o tratamento de doenças. As piores doenças são aquelas que não têm dor. A lepra e o câncer, por exemplo, que cria raízes invisíveis porque não tem dor. A dor do ponto de vista médico é boa. Se você vai ao médico, a primeira pergunta que ele faz é aonde dói, como dói. A dor do ponto de vista humano existe como uma defesa natural do organismo. Foi um dom de Deus. Deus nos presenteou com a dor para que as doenças não nos comessem, não nos destruíssem, sem que nós percebêssemos. Quando começa a doer um pouquinho, você deve ficar atento. A dor existe também para abrir os nossos olhos, para que nós saibamos que andar sem Deus realmente é caminho de morte. Deus permitiu que houvesse sofrimento para que as pessoas soubessem que não é possível que nós fôssemos criados com o objetivo de sofrer desse jeito. Deus quer mostrar, através da dor, através do sofrimento e da angústia de uma mãe, por exemplo, sentada na beira de uma cama de um hospital, cuidando do seu bebê, que tem que haver um basta. Este mundo de egoísmo não pode continuar assim. Alguém tem que intervir neste mundo e colocá-lo nos trilhos. É por isso que existe a dor. A dor, o sofrimento, a angústia, os problemas mostram a nossa limitação, a nossa fragilidade. Mostra que somos incapazes de resolver os nossos próprios problemas e precisamos de socorro. A dor e o sofrimento na vida do cristão têm o objetivo de levar o nosso olhar também para o sofrimento e dor do próximo e ver que, por mais que soframos, há à nossa volta pessoas que padecem mais do que nós. E precisamos estender a mão para essas pessoas também. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz. Enquanto agonizava na cruz para nos salvar, Jesus viu diante da cruz um bando de pecadores sanguinários, cegos e condenados, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele viu do seu lado um criminoso arrependido e disse: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele viu a sua mãe padecendo e o seu discípulo amado desolado e disse: Mulher, eis aí o teu filho.
Filho, eis aí a tua mãe. Ao perceber que precisamos de socorro, devemos olhar para o alto, chegar à seguinte conclusão: só Deus pode me ajudar. Nos jogamos então aos pés do Criador, ele nos pega no colo, restaura nossas feridas, perdoa os nossos pecados, nos limpa e nos dá a vida eterna. É por isso que existe a dor. É por isso que você tem enfrentado alguns problemas na sua vida, para que você chegasse até aqui. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus quer carregar você no colo. Você precisa tomar essa decisão de dar os primeiros passos em direção a Deus, principalmente em meio à mais terrível dor que porventura esteja enfrentando. E se essa dor culminar na morte física, ainda estamos no lucro, porque temos a vida eterna garantida em Cristo Jesus o Senhor. É como a história daquela mãe de família que, ao ver que toda a sua família seria enterrada viva por não negar a Jesus Cristo, tomou uma decisão radical. Num período de grande perseguição aos cristãos, a família do pastor da Igreja Batista foi presa, levada para o local de tortura e execução, colocados dentro de um enorme buraco, uma grande vala, cavada por algumas máquinas que ainda estavam ao redor. E lá receberam a sentença. Ou eles negariam a Jesus, ou então seriam soterrados vivos. O pastor disse assim para a esposa: querida, nós já vivemos bastante. Sabemos o que é a vida. Já tivemos várias experiências, mas não é justo com os nossos filhos. Eu vou negar para que os nossos filhos também tenham experiência de vida. A esposa olhou para o marido e disse: eu sempre tive orgulho de você por causa da convicção da sua fé em Jesus Cristo. Não é agora que vamos recuar. Chamou os 3 filhos e disse: filhos, nós vamos participar de um banquete, de uma grande festa lá no céu. Ao lado de Deus, o nosso Pai, do seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos anjos e de milhões de salvos que já estão lá. Todos se abraçaram e juntos começaram a cantar um hino. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, que desfrutam o gozo na luz. Já venceram os males daqui e já cantam louvor a Jesus. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, e hei de ver quem me deu salvação. Não demora o momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, eu também vou viver lá no céu. Lá no céu, eu também vou viver lá no céu. As máquinas se aproximaram e aquela família foi enterrada viva.
mas temos certeza que o sacrifício dessa família e de tantos outros heróis do cristianismo não foi em vão. Graças a isso, o Evangelho chegou até nós. E através de nós, precisa chegar a outras pessoas. Que Deus o abençoe e o fortaleça sempre para que isso aconteça. Um abraço.